que inspirou a pior cena de Tia Coisa. Tá, vamos lá. Eu confesso pra vocês que eu ainda não conhecia esse caso. E depois, quando eu vi que ele inspirou uma cena horrível do It a Coisa, eu fiquei, hã? O Charlie Howard era de New Hampshire. Ele era loiro, magro e sofria de asma. Ele sempre foi muito ridicularizado quando criança devido à sua orientação sexual. Então ele sempre sofreu muito com isso. Ele poupava de ir em eventos, tanto de escola quanto de outros lugares, para poupar a família dele do sofrimento. E claro, das provocações que ele recebia com frequência. O Charlie resolveu se mudar para Bangor e lá 2 meninos fizeram amizade com ele. Nesse momento, o Charlie não tinha onde morar e estava com zero expectativas para o seu futuro, mas o Scott e o Paul, que eram esses 2 amigos, acolheram ele em casa e deram o maior apoio possível. Com o tempo, o Charlie já tinha feito novos amigos, começou a frequentar a igreja e o grupo de jovens, e finalmente foi aceito como ele era. Ele também alugou um apartamento e adotou um gatinho. Em 1984, muitas pessoas não eram tolerantes com homossexuais. Então as pessoas sofriam muito na mão deles. E o Charlie era um desses. Ele era atormentado constantemente pelos meninos da escola em que ele estudava. Um exemplo da tamanha proporção que era esse preconceito contra ele foi o dia que ele saiu do seu apartamento e encontrou seu gatinho morto. Ele tinha sido estrangulado. Por claro, pessoas que dominavam o Charlie. Já no dia 7 de julho desse mesmo ano, o Charlie compareceu num jantar com seu namorado e por volta das 10 horas da noite eles saíram. Numa certa rua, eles avistaram um carro cheio de adolescentes que foi diminuindo a velocidade quando chegavam perto deles. Dentro desse carro tinha 3 meninos e 2 meninas que tinham saído para comprar bebida com identidade falsa, pois eram menores de idade. E quando esses meninos avistaram o Charlie de longe, decidiram parar o carro para persegui-lo e as 2 meninas ficaram dentro. O Charlie então começou a correr, porém por conta da sua asma, ele acabou caindo e não conseguia respirar direito. Atacando o Charlie, os meninos então começaram a chutá-lo e um deles falou pra jogar, o Charlie da ponte. Enquanto os meninos batiam nele, ele suplicava pela sua vida e falava que ele não sabia nadar. Mas isso não adiantou, os meninos empurraram ele e ele caiu no rio. Antes dos meninos irem embora, eles ficaram observando o Roy, que era o namorado do Charlie, e ameaçaram ele caso ele contasse à polícia. Os meninos entraram no carro e foram embora, assim o Roy acionou o primeiro alarme de incêndio que ele viu pela frente. Logo, todas as sirenes começaram a ser ouvidas e o socorro chegou. O corpo do Charlie foi encontrado a 1 hora da madrugada e uma autópsia feita nele mostrou que a causa da morte teria sido afogamento e uma grande crise de asma. Tá, Maria, mas como que os meninos se livraram disso? Boa pergunta, mas não se livraram. No dia seguinte, um deles, ao saber que o Charlie não tinha sobrevivido ao ataque, acabou confessando tudo pra polícia. Consciência pesou, né? E eles foram presos. E foi baseado nisso tudo que o Stephen King criou o personagem Andrew e recriou